Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui hoje com a Leia. E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer uma super gravação para vocês com temas polêmicos, hein? Por isso a gente convidou o nosso convidado de sempre aí, Pastor Marlon. Então vocês já sabem que o assunto vai ser puxado. De sempre, mas tem um ano que não aparecia, né? Ai. E aí, pessoal, tô aí de volta. É sempre bom estar aí com vocês. É sempre bom poder gravar com vocês. São amigos queridos que estão sempre no nosso coração e estão junto com a gente na caminhada. Você seja abençoado aí por esse podcast. Amém. E é isso aí, eu sou o Cebola, tô de volta aí ao podcast aí, com a turma aí. Hoje estamos em 4, mas não somos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estamos Caraca, só porque eu não fiz a entrada, uma entrada legal, o Cebola vem. Essa foi boa, hein? E zera a vida. Matou, perfeito. Pois é, gente, a gente tá aqui nessa gravação para falar de um dos livros que a galera tem mais dificuldade de entender na Bíblia, do livro mais polemizado da Bíblia, o livro que as pessoas têm medo de estudar, de ler a Bíblia. Eu conhecia pessoas que não liam Apocalipse porque tinha medo, né? Eu Então, tinha. aí, a Leia tinha medo. Quando eu era criança também tinha, não lia Apocalipse. Mas fica aí que daqui a pouco, depois dos salvos e recados, a gente volta para falar do livro de Apocalipse. Salve, meu querido ouvinte, tudo bem com você? Bom demais ter você aqui com a gente, ouvindo este episódio do podcast Pocando as Suas Ideias. Para você que é novato ou novata por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é um podcast que fala de temas da realidade cristã, sobre a fé na vida, e a gente traz um pouco de cultura pop, um pouco da vivência mesmo e um pouco de teologia também. Então, se você não conhece a gente, está conhecendo agora, vale a pena você dar uma olhada nos episódios que a gente já postou ao longo desses 7 anos de existência do nosso podcast. E você que é ouvinte antigo nosso, nós ficamos muito gratos por você continuar com a gente ao longo de todo esse tempo. E vocês moram no nosso coração. Temos uma comunidade de amigos no grupo, na verdade é um grupo no WhatsApp, chamado Cantina, que se você desejar, você pode participar com a gente, manda uma mensagem no direct do Instagram que a gente te adiciona lá. E setembro é nosso mês de aniversário, no final de setembro a gente completa 8 anos de existência, então se você quiser dar os parabéns pra gente, vai lá no Instagram, mande uma mensagem, comenta, né? Manda os nossos parabéns se você quiser, a gente vai ficar muito feliz de receber uma mensagem sua, um comentário seu em nosso Instagram, que é podcast.pocando suas ideias. E também, se você seguir a gente vai ficar muito feliz com você. E também favorita a gente lá no seu tocador de podcast favorito. Segue a gente, enfim, é muito importante. Se você fizer isso, você ajuda a gente demais. Neste episódio, nós recebemos o pastor Marlon Gomes, que é pastor na Igreja Batista em Maruípe, em Vitória, aqui no Espírito Santo, que é um amigão nosso, é um cara que a gente admira demais, não só pelo conhecimento, mas pela pessoa, que é um cara sensacional. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Unida e pelo Seminário Batista do Sul. Ele também é psicólogo e pós-graduado em TCC. E também é professor do Seminário Batista do Espírito Santo. Agora, aproveita aí este episódio e divulga aí também, se você gostar dele, manda no grupo da sua igreja, manda pro seu pastor, manda pros seus amigos, divulga nos seus stories, que você ajuda demais a gente. Agora aproveita esse episódio aí que está sensacional. Muito bem, pessoal, a gente está aqui para falar
deste livro da Bíblia que o pessoal pensa muita coisa que não é verdade, né? Sobre Apocalipse, tem medo, o pessoal simboliza ou então encara de maneira literal. E a gente tá aqui com o pastor Marlon, que talvez, se você é ouvinte antigo, você já conheça ele de outros episódios. Eu queria, pra gente começar descontraindo aqui, qual foi a coisa mais absurda que vocês já ouviram do livro de Apocalipse? Que obviamente não é verdade. Assim, eu já não tenha escutado, mas já li. As perguntas que surgem eu nem considero assim tão absurdas, mas uma coisa que eu li de um expositor é que nós estávamos nos encaminhando para a Quarta Guerra Mundial e que está no texto de Apocalipse, e ela aconteceria em 2021, 2022. Então, a gente é uma geração pós a Quarta Guerra Mundial, segundo esse autor. Então, essa é uma das grandes heresias, coisas erradas que eu já li sobre o Apocalipse. Eu não sei se eu já ouvi alguma heresia, não, de Apocalipse, porque hoje eu já posso saber. Se alguém falar uma heresia de Apocalipse, eu já posso saber, porque eu já estudei, né, BD? Mas antigamente, né, acho que o que eu ouvi eu acreditava. Eu nunca vi nenhuma besteira, não. Sei lá, fora que... Sei lá, o pessoal faz uma interpretação estranha, assim, né? Da besta, pega um capítulo 13, versículo 13... Fala, vocês já ouviram que é o Papa, a besta, era o Papa, que o Papa usava aquele chapeuzinho pra esconder o chifre da besta. O 666. É o 666, né? Ah, tinha um lance também do chip. Ah, o chip. Ah, a vacina tem o chip. A vacina tem Código o chip. de barra. Código de barra. O código de barra era o código da besta. Exato. É verdade. Nossa, isso era antigo. Eu acreditava, porque eu era criança. E que era a nova ordem, entendeu? Que no código de barra tem 3 espaços em branco, né? que não tem nenhum número ali, justamente é o número 6, enfim, né? A Xuxa também era a grande meretriz, enfim, porque ela gravou a música, gravei um X no seu coração, e X invertido é six, que aí em inglês é o número 6. Tadinha da Xuxa, cara. O pessoal, cara. Eu assisti a gente tá assistindo um documentário dela no Globoplay. Cara, que dó que dá dela, cara. Dá dó, Aí né? o pessoal falando uns negócios desses, assim, coitado. Mas isso é muito anos 90, assim, né? Essas teorias da conspiração. E pior que vai caindo no imaginário, né, gente? Vai caindo no imaginário do povo, e uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando uma verdade pro povo, entendeu? E aí o povo parava para ficar ouvindo essas palestras de nova era, de discos ao contrário. Então era um verdadeiro apocalipse. O cara que nasceu nos anos 2000, cara, eu tomei um susto esses dias que a pessoa que nasceu nos anos 2000 já tem 23 anos. Então a gente tá velho, né? A gente viu... Eles não viu... O cara que nasceu nos anos 2000, ele não viu nada disso, né? A igreja nos anos 90 era uma parada muito doida, onde todas essas teorias da conspiração, elas se linkavam com o Apocalipse, né? Cebola deve conhecer alguma. Cebola tem umas histórias de doideira na igreja. Rapaz, eu tenho algumas assim, eu vou até falar assim, como eu ouvi, né? Como está escrito lá no livro de Apocalipse, o diabo é o dragão, ele é a cabeça das 7 bestas. Ele vai destruir o mundo! Esse é bom. É tenso, gente. Tem mais alguma história maluca de Apocalipse, ou a gente pode começar a falar o que de fato é Apocalipse? Eu lembrei também do Armagedon, né, pastor Marlon? Essa foi boa, né? O Armagedon. A gente quer fazer parte do exército de Deus, já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Vem daí isso, então? Eu acredito que sim, né, cara? Que vem de uma ideia pré-milenista, né, de que Deus vai vir, vai guerrear e vai
vai destronar É, o diabo e vai reinar por 1000 anos, e isso, aí, sabe, e aí o reino vai ser estabelecido e nós somos o exército de Deus, entendeu? é. E a gente está Rapaz, ali para guerrear. rapaz, eu como um bom leitor de mangá, de revistinhas, essas coisas assim, eu ficava sonhando com isso. Rapaz, eu sou do exército de Cristo. Nossa, quando tiver aqueles 1000 anos de guerra, eu quero guerrear, batalhar. Ah, eu vou lá sentar a mão em todo mundo. Paz, E, e né? pior que assim, um- essa foi uma desconstrução que acho que foi meio impactante, né? Talvez para algumas pessoas, porque É, eu fiquei triste, eu não há, confesso, tá? não há no texto de Apocalipse nenhuma batalha de Deus É, Poxa, contra o aí. diabo, nem de Jesus contra o diabo. Quando tem que existir alguma coisa, Jesus manda o anjo e o anjo resolve. Poxa vida, cara. Que não vai ter batalha Não final. vai, não vai ter guerra. Pô, Tessalonicenses fala Não, que Jesus vai vencer com o sopro da sua boca, né? Então, vai ser aquele por- final de filme bem, só isso. Eu fiquei é, esperando é. isso tudo pra ver e depois... porque assim, uma coisa, a partir do momento que você tem uma batalha, você, intrinsecamente, você pensa que há uma competição de forças. Sim. Entendeu? Exemplo, o Fabrício vai lutar contra um outro mestre, sabe? Então eles vão competir, porque ambos têm a mesma condição de competirem, certo? Agora imagine o Fabrício pegando uma criança de 3, 4 anos para lutar. Não tem batalha, não tem como. O Fabrício não precisa fazer nada que ele já vai vencer essa criança de 4, 5 anos de idade. É a mesma noção. Deus não vai entrar em batalha nenhuma contra o diabo, contra os demônios. Jesus, em momento algum, no Novo Testamento, teve que entrar em batalha para expulsar os demônios. Pelo contrário, os demônios, quando avistavam Jesus, ele falou assim: aqui vieste, filho de Deus, vieste antes do tempo para nos atormentar, entendeu? Então, assim, o, o pessoal que espera, né, esse soar da trombeta e todo mundo perfilado, com uma espada na mão, e agora a gente vai participar da jihad, da Guerra Santa, vão matar os hereges, os liberais, e não tem isso. Então a gente já começou a ver o que não é o livro de Apocalipse, do que ele não trata. Algumas coisas, né? Algumas coisas, né? Outra coisa que não é também, não é fim do mundo, né? A gente, hoje na cultura pop, apocalipse, tá tendo um apocalipse, é o fim do mundo, É. dentro da cultura pop. E é disso, o apocalipse fala do fim de todas as coisas, pastor? O que você Então, pode explicar pra gente? beleza. A gente tem uma certa dificuldade no Novo Testamento porque o texto de João, ele é o único que tem esse caráter dentro do Novo Testamento. Exemplo, assim, pensando no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem o Pentateuco, atribuído a Moisés, traz sobre a história do povo de Israel, a constituição do povo, a lei, enfim, né? Você tem os livros históricos, Reis, Crônicas, você tem os cânticos, né, que são os chamados livros sapienciais, como Jó, Salmos, Provérbios, enfim. E você tem os profetas. No Novo Testamento, você só tem Apocalipse, como esse gênero literário. Então, para a gente que só conhece o Apocalipse de João, a gente só tem esse texto como referência. Para o membro da igreja que só lê esse Apocalipse de João, ele acaba recebendo toda a interpretação que os outros trazem para ele, porque ele não tem nenhum outro livro que possa, então, comparar. Quando a gente abre o leque para os textos pseudoepígrafos, para os textos apócrifos, a gente vai ver que existiram outros livros com esse mesmo gênero literário. A gente tem o livro de Enoque, a gente tem a Baruque, a gente vai ter também uma parte do livro de Daniel, a gente vai ter Macabeus, terceiro e quarto livro de Macabeus, a gente tem o Apocalipse de Abraão, a gente tem o Apocalipse de Paulo, a gente tem o Apocalipse de Pedro, a gente tem o Apocalipse siríaco de Daniel, sabe? Você tem textos
que demonstra uma mesma semelhança. Por exemplo, tem esse livro aqui, o Apocalipse Siríaco de Daniel, tem algumas partes que são semelhantes ao texto de João. Ele escreve assim: um som será ouvido do céu e haverá horrores e fendas nas montanhas, medo e tremores em vários lugares, com luz de relâmpagos e som de trovões, e as nuvens do céu se movimentarão em círculos. Então, assim, a identificação desse gênero literário, ela precisa ser conhecida para a gente poder interpretar melhor esse gênero literário. E aí você tem 3 ramificações dentro dessa questão do estudo apocalíptico. O primeiro é o próprio nome Apocalipse, que é também um gênero literário, que é o quê? Apocalipse é a revelação. Então, quando a gente pega Isaías capítulo 6, versículos do 1 até o 5, 6, quando Isaías tem uma visão, é uma revelação, é um apocalipse. Os anjos, os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então, esse termo, ele é visto, ele é percebido em quase todo o Antigo Testamento. Você vai ver no Novo Testamento também Zacarias fazendo o seu turno no templo. Ali ele tem uma revelação. Você tem José também tendo um apocalipse, uma revelação de que ele deveria tomar Maria como sua esposa. Então, o que os teólogos definem como revelação é quando um ser humano recebe de alguma forma especial uma manifestação do ser sagrado, do ser divino, seja o próprio ser divino ou então alguma entidade enviada pelo ser divino, no caso, um anjo. E João vive isso. João tem uma revelação, ele começa justamente dizendo isso no seu primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. Mas além dessa particularidade do que é o Apocalipse, a gente tem um outro tipo, uma outra tipificação de literatura, que são os textos escatológicos, a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Nem todo apocalipse é escatológico. Esse é um ponto que a gente deve prestar atenção. E talvez um grande erro que a gente tenha cometido ao longo da interpretação desse texto joanino é achar que tudo que está ali remete-se ao fim dos tempos, à escatologia. E a gente até faz, às vezes, mau uso, como você bem mencionou, Guto. Estou vivendo um apocalipse, ou seja, um fim dos tempos. Não, talvez seria melhor a gente dizer assim, estou vivendo um tempo escatológico, que é o final dos tempos mesmo. Mas a gente associou escatologia com a apocalipse. A gente precisa fazer essa diferenciação. Você tem mensagens escatológicas nos evangelhos? Tem. Jesus vai ter um sermão escatológico no final do livro de Mateus, sem problema algum. Jesus tem outras mensagens no sermão de Lucas também, de João. Paulo escreve também para algumas igrejas, fala sobre escatologia também, mas o texto joanino, ele tem escatologia, tem escatom, mas não é totalmente escatom. E aí que a gente vai para um outro terceiro tipo, que é a questão da literatura apocalíptica, que é diferente de Apocalipse e que é diferente também de escatologia. A literatura apocalíptica era um fenômeno literário, ou foi um fenômeno literário, que, segundo alguns historiadores e teólogos, começa mais ou menos ali no terceiro século, antes de Cristo, com um movimento de resistência, com um movimento para unir as pessoas socialmente em torno de uma esperança. Qual a esperança? De que Deus estaria reinando sobre tudo, sobre todos, e que as pessoas deveriam permanecer firmes, acreditando em Deus, com a sua esperança em Deus. Então, o texto de Apocalipse, e aí de João, ele vai ter talvez essas 3 coisas. O Senhor revelou para ele algumas coisas, o Senhor trouxe para Apocalipse o escatom, final dos tempos, e aí eu acredito muito em novos céus e nova terra, sabe? Eu acredito que existe esse lado escatológico no final do livro de Apocalipse, mas acredito muito mais, acredito que tenha mais partes dentro do texto de João que sejam literaturas apocalípticas, textos produzidos para um contexto de leitores que estavam sendo perseguidos pelo imperador Domiciano na década de 90 depois de Cristo, pessoas que estavam sendo mortas e que estavam tentando entender a soberania de Deus. Tanto que a gente lê algumas passagens, mais especificamente uma passagem, se não me engano, no capítulo 6, em que os santos, no caso são os cristãos, estão debaixo do altar
clamando por justiça e perguntando a Deus até quando Deus ficaria calado, em silêncio, vendo aquela injustiça toda que era justamente os seus filhos sendo mortos por causa da perseguição do Império Romano. Então o texto vai trazer para a gente, e aí aquele leitor que vá talvez olhar para o contexto da época e não para esse imediatismo simbólico, místico, enfim, ele vai perceber inúmeras palavras de exortação para esses leitores, palavras de esperança, palavras de fé, bem-aventuranças. Você encontra no texto apocalíptico 7 bem-aventuranças. Uma delas diz assim, olha, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Como assim? Porque alguns estavam pensando assim, pô, não vale a pena, porque eu abandonei tudo, comecei a seguir a esse Jesus Cristo e agora os meus parentes estão sendo mortos. E aí vem João, traz um recado de Deus e fala assim, felizes são aqueles que morrem no Senhor. As suas obras vão descansar, ele vai ter tudo direitinho, mas ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser feliz. Então, o primeiro ponto é a gente fazer essa diferenciação. O que é Apocalipse, o que é escatologia e o que é literatura apocalíptica. Interessante essa divisão, né? E que você dizendo que o Apocalipse contém esses 3 tipos de literatura, né? E dessas 3 divisões aí. Texto apocalíptico, ele tem uma linguagem específica, né, pastor? E é certo, é correto a gente dizer que ele tem uma linguagem, além dessa característica da esperança, ali, né, naquele contexto de sofrimento, de perseguição, a esperança, ele também ele é cifrado para que talvez os seus perseguidores não entendessem. É correto a gente afirmar isso? Porque a gente vê o Apocalipse, ele é muito difícil, né? Ele fala da Babilônia, e Babilônia era uma coisa muito pequena, inexpressiva, não era a Babilônia dos tempos de Jeremias, né? Sim. Então, é correto afirmar que é uma mensagem cifrada, de certa forma? Sim, até porque João, quando ele é levado para a ilha de Patmos, quando ele escreve o texto, ele está ali ilhado, preso, sendo perseguido. Então não havia liberdade de expressão, liberdade de escrita para ele poder dizer assim, olha, o anticristo ou a besta é o Império Romano. Não havia possibilidade de João, quando escreveu e viu a grande besta sendo atacada e tendo uma ferida, quase que trazendo a morte, mas ela ressuscita, ou ela ressurge, como João vai trazer para a gente, ele dizer o seguinte, ou ele escancarar dizendo assim, olha, o Império Romano quase caiu, o Império Romano quase ruiu na década de 60 por conta de um incêndio, mas ele renasceu das cinzas e agora ele está mais vivo como nunca. João não poderia falar dessa forma. Então, o que João faz? Ele vai usando artifícios, meios, para que as pessoas, então, daquele contexto, daquela época, entendessem o que João está falando, o que João está escrevendo. Tanto que João vai salientar, quando ele vai falar o número da besta, ele diz assim, ó, é necessário muita inteligência nisso daqui para vocês interpretarem. É necessário muita sagacidade para vocês entenderem quem é a besta. E aí, hoje, eu pegar esse texto e transpor esse texto para uma interpretação século XXI, Brasil, entendeu? ONU, isso daí é surreal. Exemplo, os 10 reinos, os 10 poderes que a gente tem no texto bíblico de Apocalipse, o que simbolizaria isso? Na época de João, era uma coisa ligada a 10 cidades de Roma. Só que hoje as pessoas acabaram levando para o seguinte, não, isso eu já ouvi, você perguntou lá no início, né, algumas coisas erradas que a gente ouviu, enfim. Agora lembrando, eu já ouvi que esses 10 reinos, esses 10 poderes, seria justamente as 10 nações que se uniram e criaram o euro. E aí o euro foi iniciado no dia 1º de janeiro de 1999. Eu estava ainda no segundo grau, ensino médio, e aí um amigo meu falou assim, cara, se prepara. Aí eu falei, por quê? Porque a partir de 1º de janeiro de 1999 vai começar a questão do apocalipse na Terra. Eu falei assim, e logo 99, né? A virada do milênio ali, cheio não, de e ainda teve o simbolismo. bug do milênio, de 31 de dezembro de 99 para 1º de janeiro de 2000, né? Aí eu falei assim, cara, mas por quê? Aí ele falou assim, e era o ano que eu ia entrar no seminário, 99. Eu falei, pô, logo agora que eu vou entrar no seminário, vai acabar o mundo, enfim. Aí ele falou assim, não, sabe por quê? São 10 nações que se juntaram, vão criar uma moeda única, que está no texto apocalíptico,
tá no texto de João, perdão, vão criar uma moeda única e vai ser 1999. Se você virar 99, 999 virar ao contrário, é 666. Falei, não, é muita forçação. É E aí, muita... assim, Meu essas Deus. interpretações tipológicas, elas são perigosas porque o Reino Unido saiu da ONU, acabou. Não são mais 10 nações agora, são 9. E aqueles que lá atrás, em 1997, 1998, falaram que o apocalipse começaria agora por causa do euro, dessa unificação da Europa em torno de uma moeda só. Entendeu? Então, assim, esse tipo de interpretação é muito perigosa, sabe? Tem um autor que eu li muito quando estava fazendo a EBD da igreja lá de Maruípe, que assim, eu li para justamente perceber que assim, tudo que ele estava falando estava bem equivocado. E ele dizendo que um grande conflito vai existir entre a União Soviética e não existe mais União Soviética. Nossa, esse aí tá atrasado, hein? Não, tá muito, sabe? Então, por isso que, assim, quando eu olho para o texto e falo o seguinte, não, essa besta aqui, esse número da besta, esse anticristo, representa Gorbachev, representa o Papa, representa tal pessoa, gente, eu vou errar e vou errar muito. E se desconsidera 2000 anos de história da igreja, né, cara? Quantas bestas já apareceram, né? Hitler poderia ter sido visto como uma besta do Apocalipse no século XX. E até o seguinte, os anticristos que surgem na literatura neotestamentária são diferentes. Exemplo, você vai ler até mesmo as epístolas de João, as epístolas joaninas. O anticristo é aquele que nega que Jesus vem em carne. Não é o que faz o fenômeno todo religioso. É bem diferente, né? É bem diferente. Você precisa estar atento. Sempre que eu li esse texto, eu ficava, gente, como assim? Né? Tipo, me ensinaram que ia ser um líder mundial e a epístola está dizendo que... E assim, vocês imaginem que hoje tá difícil a gente ter uma configuração global, sabe? Pensemos até mesmo em termos de estrutura denominacional. A gente não consegue fazer um evento e lotar o Maracanã de novo, como foi feito na Cruzada, década de 60, de 70, Billy Graham, Pastor Fagini, enfim. Hoje na geopolítica se fala num mundo multipolar, né? Não é um mundo bipolar, né? De capitalismo e comunismo. Hoje você tem várias a própria várias potências Guerra Fria não faz aí. mais sentido. Não faz. Entendeu, Guto? Então, mas aí que tá, foi sendo alimentado no imaginário de que os países orientais seriam a tipificação da besta e os Estados Unidos seria justamente aquele país que o herói, o salvador do mundo. Exato. Todo filme, hollywoodiano. Isso aí, entendeu? Tanto que essas interpretações, a maioria das interpretações do Apocalipse que influenciou a igreja brasileira, década de 60, 70, 80, são de intérpretes americanos, entendeu? É verdade. Aí vai na linha do Independence Day, entendeu? Armagedon, exatamente. Quanto filme ruim não fizeram por causa de uma hermenêutica ruim, né, do Apocalipse? Deixado para trás. Nossa, Deus, não leia isso, pelo amor de Deus. Não vejo o filme. Tem um novo aí, ó. Então, mas isso... Assim, é interessante essa série que o F falou, Deixados para Trás, porque também é uma forma de controle sobre as pessoas. Porque as pessoas ficam com medo. Medo de quê? De ser deixada para trás. Então, você tem que seguir tudo que está sendo dito pelo líder espiritual. Então, o medo, né, do arrebatamento a qualquer momento, de ficar para trás. Pode falar. Uma coisa interessante que o pastor falou, né, desse ano do 99 para 2000, né, que ia acontecer aquela mega coisa que eu já mexia com... Nessa época eu mexia com informática, muito mais que eu mexo hoje. Eu tirava uma boa renda na parte de informática. E, assim, as coisas já se espalhavam, né, pela internet, na época os meios de comunicações que haviam, que, desliga o seu computador, tira da parede, deixa desligado, só liga no outro dia... No segundo dia de 2000, o que eu me lembro nas igrejas, assim, na época, como conhecia
já várias igrejas, vários colegas em muitas igrejas, a mesma coisa eles comentaram. Rapaz, eu nunca vi o culto da virada de ano lotado assim, todo mundo... Eu fui o que fui, cara. Eu nem ia na igreja na época. Eu fui pra igreja com medo, né? Aí, Que eu tinha, tava que vendo. tinha uma profecia do Nostradamus que dizia 1000 Nostradamus. passará e 2000 não passará. É, Aí eu 2000 fui não- pra igreja. Não, Cara, eu acho tipo assim, eu me apeguei nesse negócio do Nostradamus. Olha que idiotice. que como se fosse bíblico, né? Como se fosse Porque na bíblico. Bíblia diz 1000 passará, de 2000 não. passará. 2000, e o A mil chegará, 2000 não. A 1000 passará, 2000 não chegará. o pessoal dava até um nome, Cosmovisão, um negócio assim que eles falavam, né? Cosmovisão do Apocalipse, falava Jesus. Meu Deus, cara. E aí, assim, a gente Mas foi eu- sendo levado, né? E até É, as propagandas, né? Tipo assim, no dia 1º os caixas eletrônicos vão soltar dinheiro, vai ser uma confusão, que não sei o que e tal. Então a gente achou que era o fim do mundo mesmo, cara. Quero Entendeu? E aí muitos filmes realmente foram feitos em cima dessa ideia. Tinha acho que era Socorro, Meu Piloto Sumiu, alguma coisa assim, que tinha um fundo de arrebatamento, entendeu? Quantos adesivos A banda eu vi? Resgate tinha uma música Ah. que não era do Resgate, né? Eu acho que era do Cátis Barneia, que fala Isso. como é Apocalipse Sinal. Eles pararam de cantar essa É, música depois que graças a Ai, Deus. mas eu gosto. eles começaram a estudar o mundo teologia. acabará. Eu Extra, lembro o dessa mundo música. acabará Essa depois. essa é outra, Amanhã de manhã. Fabrício. Essa é outra, né? Essa é outra. É, Mas o Mas Apocalipse Sinal essa era do Cátis Barneia, né? Isso. do Cássio Barné. Mas E essa tinha uma Johnny, Apocalipse. Johnny é Ah, essa mesmo. Johnny. Johnny, extra. É. Essa não te pedirão a tá. sua alma. Isso. Assim, tinha muitos adesivos que eu via. Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. É isso aí. Ai, que breguice! Olha, cara. E Que assim, vergonha. e era hoje, sério, hoje a gente fala pro pessoal, o pessoal acha que não existia, mas se conversar com os cristãos da década de 80, 90, isso era real, gente, pelo amor de Deus. Sim. Era real, era assim, era um medo do Senhor voltar a qualquer momento, arrebatar a igreja e a gente ficar. E quem ficasse, já era, entendeu? Sabe? Vai E por um ficar texto- aqui sendo torturado, né? Os que ficarem, vai ser inferno. né? Passarão pela grande tribulação. 1000 anos, durante 1000 anos. Isso aí, entendeu? Então, isso tudo, Guto, foi sendo criado assim, um imaginário do pessoal. E aí as pessoas começaram a olhar para o texto de João com medo, com receio. Tipo ler Rebeca Brau meia-noite, entendeu? Ele veio para libertar os cativos. E aí, não vou ler Apocalipse de madrugada, porque é a besta que sobe do mar, é não sei o que, é um animal, são seres viventes, um ser com tantos olhos, uma roda, que eu não sei o que, tantos serafins, anjos e tal. Gente, as figuras que João traz, é só ler Ezequiel, ler Isaías. É isso que eu ia falar, né? O Ezequiel, ele também tem uma linguagem apocalíptica muito forte ali, né? Que não dá pra entender, né? Uma roda que gira de um lado pro outro, um serafim que tem não sei quantos mil olhos, né? E aí, tempos atrás, uma inteligência artificial, alguém até fez essa representação desse serafim, um negócio muito feio. Já vi essa representação. E assim, o que Ezequiel estava dizendo e o que João estava querendo dizer ao se apropriar daquela figura, entendeu? Só que o próprio Ezequiel meio que vai explicar. São os reinos. Primeiro a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e um outro reino que vai surgir que era pior do que todos os outros. E que aí que João diz assim, é esse reinado agora, que era o Império Romano, sabe? Então, assim, o que falta, assim, talvez, digamos assim, com muito tato, né? Acho que falta é preguiça. Sobra preguiça, né? É preguiça de chegar e pensar assim, de onde que João tirou isso? Porque João é judeu, e a literatura apocalíptica,
ela era contextualizada dentro do universo judaico. Então João não vai tirar as coisas de onde ele tirou do nada. Ah, Guto, de onde você tira a sua mensagem? Da cabeça, do nada? Não, cara. Você tem a sua influência da sua leitura devocional, você tem a sua influência do seu dia a dia com Juliano, você tem a sua influência do seu dia a dia pastoreando, entendeu? Assim é João. João está na ilha de Patmos, sendo perseguido, e tem também o contexto dele saber dessas figuras faladas pelos profetas e que agora ele está vendo tipificando no Império Romano. Mas aí ele quer trazer o quê? Ó, permaneçam firmes. Ó, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aí alguns vão levar, acho que foi esse um dos problemas, né? Ah, então eu preciso permanecer fiel para não perder minha salvação? Essa é uma das perguntas lá da EBD. Não, no texto literalmente, no grego, é assim, ó, seja fiel, ainda que você perca a vida. Permaneça fiel. Mesmo perdendo a vida, permaneça fiel que eu vou te dar a coroa da vida, entendeu? Por quê? Porque o ouvinte, que está tão perseguindo quanto o João, ele está pensando assim, vale a pena, sabe? Basta a gente ler, assim, o texto de Hebreus. O texto de Hebreus é construído na década de 60, 30 anos antes do Apocalipse joanino, mas é um contexto de perseguição. E aí no texto de Hebreus existem várias palavras também de resistência, sabe? Ó, permaneça firme, sabe? A fé. O que é a fé? Capítulo 11, os heróis da fé, do capítulo 11. Capítulo 12 fala assim, olha, vocês estão cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Então olhem para essas pessoas, que no caso é o capítulo 11, e permaneçam firmes. Então, esses dois textos, tanto Hebreus quanto a Apocalipse, serviram de estímulos para os cristãos, tanto na década de 60 quanto na década de 90, para que eles prosseguissem, caminhassem ainda com fé, com esperança. Esse era o intuito do livro de Apocalipse, ou melhor, da literatura apocalíptica. E aí você vai para as escolas de interpretação, tem assim grande influência, são influenciadores, né, de como que a gente vai olhar o texto apocalíptico. A primeira é aquela futurista, e que talvez hoje, sei lá, 60%, 70% da membresia das nossas comunidades de fé interpretem o texto de Apocalipse. Não, peraí, segura esse aí que já vai mudar de assunto, então. Então segura essa parte aí pra gente amarrar ao que ficou lá pra trás, pro nosso ouvinte não ficar com dúvida. Então você falou até aqui sobre linguagem apocalíptica, que é uma linguagem comum nas escrituras dos judeus, né? E um exemplo que aparece até no livro de Judas, né? No livro de Judas aparece ali o Judas citando Enoque, que é um livro que não está no cânon bíblico, né? Então ele cita coisas ali de tanto que essa linguagem era difundida, a linguagem apocalíptica, ela entra no cânon bíblico, não que ela fosse literal, mas é um estilo que atendia aquela necessidade ali, né, de falar de esperança e tal, desse contexto que o pastor já explicou. E escatologia, que foi outra expressão que o pastor trouxe pra gente, é o que dá uma definição pra gente, pastor, antes da gente ir lá para aquelas definições de futuristas ou preteristas, que você vai entrar daqui a pouco. O que é escatologia aí, pro nosso ouvinte não ficar com dúvida? Quer ver, ó? Vamos pegar o texto. Você vai em Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Esse é um texto escatológico, que diz respeito ao fim dos dias, final dos tempos. Eu tenho isso no texto de Apocalipse? Tem. Se a gente pegar Apocalipse, e aí for lá no capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, vamos pegar o 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Então, Guto, você tem essa diferença de que textos escatológicos, eles vão trazer uma noção de um apontamento para o final dos tempos. Esse caso de Mateus e até o finalzinho do texto de Apocalipse, tá? O sinal da besta, necessariamente, para João, não era escatologia, mas era literatura apocalíptica.
mesmo diante do Império Romano, que é a tipificação da besta aqui, permaneça firme. Mesmo que eles tentem colocar, imprimir em você uma marca, não ceda essa marca. E aí, assim, antes da gente entrar nessa questão da interpretação, até é bom você ter cortado e voltado. Exemplo, ler o texto de Apocalipse vai ser sempre uma comparação que João vai querer fazer entre Deus e o diabo, mas não no sentido de rivalizar, no sentido de potencializar um em detrimento do outro, não. Mas assim, para mostrar a discrepância de um em relação ao outro. Exemplo, Deus é o soberano que está sentado no trono. Apocalipse capítulo 4. Mas aí, a besta também emerge do mar e se senta no trono. Apocalipse 13. Tá? A igreja tipifica a noiva de Cristo. Mas aí também tem lá uma meretriz, uma prostituta. Vai ser sempre isso daí. A gente tem o sinal no nosso coração. Os judeus tinham as mesuzotes penduradas nas casas, na porta das casas, os tefilins, os filactérios na testa, na borda das roupas, para eles guardarem a palavra de Deus, principalmente o Shema, Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. Eles tinham isso, visivelmente, para que eles pudessem lembrar de Deus. E aí agora, então, vem a besta, vem o Império Romano, e quer marcar essas pessoas também, com um sinal na testa. Só que os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, já estão marcados com a palavra de Deus na testa, no coração, enfim. Então vai ser sempre isso. O que Deus faz, o diabo está tentando reproduzir a mesma coisa que João vai salientar no texto de Apocalipse. Só que o diabo não consegue reproduzir aquilo que Deus é. Exemplo, a gente vai ler o texto de Apocalipse sobre o Cordeiro, aquele que era, que é e que há de vir. Mas a besta, a referência que a gente tem da besta não é essa. Fala assim, aquele que era, que é e que será destruído. Vai ser sempre isso. Deus aqui, um exemplo perfeito, e aqui assim, João tentando retratar uma figura diabólica, uma figura que tenta ser a mesma coisa que esse Deus, mas que nunca vai conseguir. E esse Deus aqui, ele continua lá, sentado no trono, tem uma imagem real, porque o texto não diz quem é Deus, mas é uma pessoa que está sentada no trono, cercado de 24 anciãos e as 4 testemunhas, os 4 seres viventes, perdão, e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos e uma multidão incontável de pessoas adorando aquele que era, que é e que há de vir. E a besta? A besta não consegue ter essa quantidade de gente e de seres viventes lá adorando. Então é isso, ó, Deus é soberano. É interessante essa exposição que o texto ficou mais vívido ainda, né? Da comparação do judeu carregando na mão e na testa. E também essa tipificação aí do Império Romano como besta, né? É que os imperadores, eles eram divinizados, né? Eles eram deuses, considerados deuses, a encarnação dos deuses. E eles nunca conseguiam, por mais que fossem poderosos e massacrassem e crescessem e se agigantassem, eles nunca conseguiriam se igualar ao poder de Deus. É muito, muito bacana mesmo essa comparação. E que aí tem um camarada, John Crossan, no livro Em Busca de Jesus, e também no outro livro Em Busca de Paulo, que ele vai trabalhar o Jesus histórico e também o cristianismo histórico, no Novo Testamento, obviamente, né? Que ele vai falar que a chave hermenêutica de interpretação no Novo Testamento é essa contraposição do reino de Deus versus o Império Romano. É isso. Então, enquanto o Império vinha com um ser humano dizendo, olha, ele é o Quírios, ele é o Senhor, ele é o Messiá, ele é o ungido, e ele é o Sóter, ele é o Salvador, aí vem Lucas, no capítulo 2, versículo 11, e fala assim, os anjos dizendo para o Mahalé, que eram os pastores, olha, eis aí o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não é mais o César, não é mais Domiciano, não é mais Nero, não é mais Calígula, não é mais ninguém. Agora vocês têm uma nova ordem, essa ordem, na verdade, sempre foi, mas agora está sendo demonstrada a humanidade. É esse contexto, sabe, digamos assim, de uma retomada de que Deus sempre foi soberano,
que a gente deve ler o texto do Novo Testamento. E que aí o pessoal fica fantasiando, querendo ver diabo em tudo e querendo dar poder ao diabo, quando na verdade João está mostrando o contrário. Enquanto o império está entrando, tentando devastar cidades, matando um monte de gente, Deus está ali, sentado no sublime trono. É a mesma coisa de Jó, sabe? Ó, tá, você vai fazer? Você vai fazer porque eu estou permitindo que você faça. Mas no final, quando eu levantar aqui, acabou a brincadeira, sabe? E a gente, às vezes, na nossa equivocada interpretação, a gente dá mais poder a quem João disse que não tinha poder nenhum. Pois é, muito legal essa interpretação dentro desse pano de fundo histórico que faz todo sentido, né? Que o Império Romano cai e daí eles se levantam outros impérios, né, tão poderosos quanto competindo com o poder do reino de Deus, né? Essa sociedade que tenta destronar Deus o tempo todo. E que assim, amigo, não consegue. Não consegue. Lutero é perseguido e continua. Os judeus são perseguidos e mortos pelo nazismo, por Hitler, e o evangelho continua. Paulo está preso em Roma, em Atos capítulo 28. O evangelho continua sendo pregado sem impedimento algum. Sabe? Estado chinês lá massacrando a igreja crescendo como nunca. Sabe? Vamos orar pela igreja perseguida? Sim, vamos orar pela igreja perseguida, mas assim, a igreja perseguida nunca vai deixar de ser vencedora, sabe? É essa a mensagem de Apocalipse. Aqueles que são escolhidos, que têm não a marca da besta, mas tem a marca do Espírito Santo nele, ele nunca vai ser perdedor. Ele nunca vai deixar de vencer. Ainda que ele morra, mas ele vai ser bem-aventurado. Essa é a mensagem. Muito bom. Agora, quanto às linhas de interpretação do Apocalipse, né? Que você começou a falar ali, eu te interrompi. Existe uma linha de interpretação futurista, né, que as coisas vão acontecer ainda. E existe... Então, fala pra gente dessas interpretações, uma linha que fala que já aconteceu, que está acontecendo. Beleza. Existe a preterista, é aquilo que eles entendem que já aconteceu, tá? Uma boa parte já aconteceu, especialmente o que diz respeito a essa relação da igreja sendo perseguida pelo Império Romano. Você tem a linha futurista, que diz que até Apocalipse 3 era uma coisa mais literal, que era a mensagem às igrejas, e aí de Apocalipse 4 em diante são coisas que vão acontecer, né? Ainda não aconteceu nada disso, e que a gente está aí prestes a viver e acontecer, e aí que você vai entrando em equívocos. O sinal da besta, para a linha futurista, o sinal da besta foi código de barra, o sinal da besta já foi também o chip do celular, entendeu? Já foi o chip do cartão de crédito, e essa é a linha futurista. A televisão. Entendeu? A televisão também, entendeu? A linha idealista, essa é uma linha que diz o seguinte: olha, tudo que está ali é meio que simbólico. Então, essa é uma linha que pode ser, talvez assim, um pouco tensa, no sentido de que, assim, qualquer um, então, pode interpretar. Mas, de certa forma, a linha futurista e a interpretação futurista também é idealista, no sentido etimológico da palavra. Por quê? Porque o futurista, quando ele olha para o texto de Apocalipse, ele diz assim, aqui eu idealizo que seja isso. Aqui a besta que surge do mar em Apocalipse 13, o anticristo que surge e tal, é fulano, é Beltrano. Então, eu estou sendo futurista, mas também estou sendo o quê? Idealista. Entendeu? E tem ainda uma outra linha, que é chamada historicista, que é o quê? Que o que aconteceu, na verdade, que o texto de Apocalipse, ele está acontecendo ao longo da história. Então, já aconteceu Apocalipse 2 e 3, com as igrejas, já pode ter acontecido alguma coisa de Apocalipse 6, 7, 8, outras coisas ainda não aconteceram. Então, você tem essas 4 linhas de interpretação do texto apocalíptico. Pastor, como que a gente pode interpretar? E aí eu acho que não é nem tanto essa questão da interpretação, mas a questão da aplicação, sabe? Eu vou por uma linha de que, assim, eu encontro no texto de Apocalipse elementos futuristas, aí li aqui,
Apocalipse 19, que fala das bodas do Cordeiro, Apocalipse 20, 21, 22, que falam de coisas do futuro, mas e o restante do texto? Eu acredito que já tenha acontecido, seja pretérito. Mas como que eu aplico? Aplico da seguinte forma: se Deus trouxe uma palavra de encorajamento para os cristãos ali do primeiro século, para que eles se mantivessem firmes, hoje esse texto serve para mim também, dizendo que Deus continua num alto sublime trono, reinando sobre qualquer império, sobre qualquer ser humano, ainda que esse ser humano tente ser igual a Deus, mas Deus está acima, reinando sobre tudo, sobre todos. Pronto. Para mim, eu faço essa interpretação. Muito bom, concordo também. Essa última que o pastor falou sobre o qual acho que tem coisas que já aconteceram, né? Que aí é muito... Eu acho que ela é mais perigosa, vou colocar entre aspas, né? Porque aí fica tipo meio que contando os atos, né? Ah, não, Apocalipse 1 já aconteceu. Apocalipse 2 já aconteceu, sendo que o livro só tem 21 capítulos, mas ninguém sabe quantos capítulos tem o nosso mundo, né? Só Deus. Então, ah não, esse já aconteceu. Nossa, agora só falta o capítulo 20, hein, gente? Ó, desse ano, aí a gente volta lá no 1000, chegará 2000 passará. Isso aí. Volta tudo nesse ciclo que não faz bem para ninguém, né? Então, estudar Sim. mesmo, e quando a gente estudou lá na EBD, né, que eu participei, que eu pastor Marlon, meu pastor, foi muito interessante porque o pastor ele apresentou para gente referências dos textos no Antigo Testamento, como ele já tem falado aqui. Então, não tem como a gente achar que é 100%, bom, eu entendi que não tem como achar que é 100% tudo que vai acontecer, porque existe referência no Antigo Testamento de coisas que já aconteceu, de formas de se falar, de referências de textuais, né, como vocês falaram, de literatura apocalíptica. Então, acontece que o que falta mesmo de estudo pra gente. Eu acho que o Apocalipse foi muito mistificado, né? E, infelizmente, para a nossa geração, né? E agora a gente está podendo desmistificar para essa próxima geração, para a gente poder não ter mais isso, né? O pessoal achando que Apocalipse é um martelinho, é um reloginho de 21 capítulos que tá para acontecer aí, gente. Sim. Vai contando os capítulos. E para causar terror nos outros, né? Exatamente. É como forma de controle também, entendeu? E até limpa o seguinte: olha, o relógio do mundo é Israel, entendeu? Então, quando chegar o terceiro templo, aí já era. Aí o Apocalipse já está nas nossas portas aí, entendeu? Aí Israel não pode construir uma casa. Nossa, olha lá. Olha o terceiro templo. Algum enviado, alguma caravana de igreja evangélica vai para Israel, aí filma com o celular. Irmão, o terceiro templo está sendo construído. Ai, esse povo evangélico é emocionado. Aí quando isso viraliza, vira fake e vai pro WhatsApp e vai encher a cabeça do pastor, que já explicou sobre isso na EBD, que vai ter que explicar de novo pro irmão. Exatamente. Não, e assim, eu lembro que na época que a gente estava dando aula, surgiu uma notícia de 2 caras que foram num monte, numa montanha, com trombeta. Não sei se Léa lembra que eu tinha falado isso. Lembra, Léa? Então, os caras com a trombeta numa montanha, esperando, porque eles estavam ali para tocar a trombeta da volta de Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Tudo bem que tem dia que a gente quer que Jesus volte mais rápido, né? Mas, pô, não dá pra você apressar o bagulho, né, velho? Jesus não, me busca, eu pago o frete. Vou andar de mãozinha pra cima pra Jesus me puxar. Mas assim, é muita pretensão do cara achar que não, você é o novo Abraão. Vai. Sobe um monte que você é o novo Uma coisa Abraão. que eu admiro dos irmãos, de alguns irmãos pentecostais, é a autoestima deles. Eles têm uma autoestima muito boa, cara. É como se fosse assim, Deus tá atrasado, eu vou tocar a trombetinha pra ver se ele
Se ele acorda, né? Lembra? Oh, Deus. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso e até não é estimulado a interpretação do Apocalipse, talvez até como forma de controle, entendeu? Porque, pastor, assim, se eu dou liberdade para o povo parar e pensar, e aí que Claire ressaltou, todas as referências que a gente analisou no Apocalipse de João, eu ia no texto bíblico, lá no Antigo Testamento. Mas aí você já parou a pensar que tem gente que não quer perder esse encanto? É. Quer esse mundo É. mágico de unicórnios, Sim. unicórnios Gente, não é BD assim. sanguinários. Batalhas espirituais. É isso aí. Tem sim. Gafanhotos com É. cabeça de leão. As Exatamente. Isso aí. Entendeu? Eu Mas- acho assim que o mundo é tão desencantado, tão ruim, que os caras querem jogar RPG na vida, assim, sabe? Pois é. Falta um videogame, né, Fabrício? Pô, brincadeira, rapaz. Então, mas como vocês estavam falando, essa coisa vem sempre à tona, vem sempre essa coisa, ó, é o próximo, é aquele ali, é aquele outro, que não dá tempo realmente das pessoas parar para analisar, interpretar, né, o texto, ler, né, como o pastor falou, é uma forma de controle, né, e coloca, já vem mais uma aí. Aí a galera corre para a igreja. Eu também vou no bolo. Ó, Entendeu? quer um exemplo, Fabrício, isso daí que você está falando? Quando as Torres Gêmeas atingiram lá o World Trade Center, ou melhor, os aviões, perdão, atingiram as Sim. Torres Gêmeas, houve um movimento de muita gente voltar para a igreja ali nos Estados Unidos. Uhum. Por quê? Porque o anticristo estava se levantando, personificação de Bin Laden, entendeu? E agora era a hora de voltar, porque os anjos já estavam com a trombeta na boca prontos para tocar, entendeu? Então, assim, você vai controlando as pessoas pelo medo, pela ganância, entendeu? Pela culpa, e aí você vai trazendo essas pessoas de volta para o seu rebanho, e elas de volta sendo controladas, você consegue o que você quiser. Muito me admira a autoestima dos americanos, né? De achar que o capeta é o outro, né? Que tanto os Estados Unidos invadiu, matou, né? O capeta é o outro, né? Mas enfim. Esse É Sartre, né? O inferno são os outros, mas né, nunca é ele. Nunca é ele. Inclusive, assistam a minissérie Os Outros na Globoplay, que é exatamente isso. Globoplay, patrocina nós. Patrocina nós, bota a gente. Essa das Torres Gêmeas, eu lembro, gente, eu tinha apenas 11 anos. E eu lembro que a gente foi para um ensaio que teve uma pessoa que se prestou o papel da gente não ensaiar. Tipo assim, eu vim trazer uma palavra para vocês para explicar o porquê que esse atentado está na Bíblia. Abriu Daniel e pegou um texto e foi, tipo assim, completamente viajando, fazendo assim, porque Daniel viu e esse negócio que ele viu tinha um nariz pontudo, é a ponta do avião. E tinha dois negócios, um apontava para o oeste, apontava para o leste, as duas asas do avião. E bateu em não sei aonde, sabe? E eu ali, criança, eu era uma criança, ouvindo aquilo, eu fiquei extremamente horrorizada. E o pessoal, assim, se prestou esse papel de levar a gente um domingo à tarde para a igreja para fazer esse desserviço a troco de nada. Não, e aí, assim, você com 11 anos, você volta para casa assustada. Eu falei, meu Deus, já chegou em Daniel, ó. Entendeu? Já estamos Aí em dá Daniel, vontade de chegar e falar assim, aqui, irmão. Ou irmão, né? Não sei, né? Me explica de novo aí. Sabe? Aí é essa interpretação idealista e também, querendo ou não, futurista, que para mim não dá conta. Não se sustenta, né? Eu não consigo, entendeu? Porque aí não entrou o Apocalipse. Ela falou, essa pessoa falou e não aconteceu mais nada. Como é que você vai continuar respondendo aí depois? Aí sabe o que vai falar? Não, calma, porque um dia para Deus são 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Então, Deus começou ali no 11 de setembro. Mas agora, vamos esperar. É forçado. Aqui, eu lembrei agora de uma outra forma de interpretação de Apocalipse, que é a pessoa ficar tentando identificar qual selo que está sendo rompido lá, né? São selos, né? Ou qual taça está sendo derramada, qual trombeta está sendo tocada.
Caraca. Eu já vi a Então- igreja que identifica, tá? Teve um dia que uma Eu amiga até minha postou, sugiro- o quarto selo já foi aberto. Eu juro que ela postou. Meu Deus. Até sugiro assim, não advogando causa própria, nada disso, pelo amor de Deus. Mas coloquem episódios. Ó, a gente vai abrir o primeiro selo, pum, vai abrir o quinto selo, vamos ver o que é. Que é isso, o pessoal tentar entender a linha histórica do que João estava falando, porque assim, Ah, é legal. muita história. É muita história. Tem lá no É uma história YouTube que eu digo, da igreja? Essa... tem. Vou pedir pra Leia mandar pra mim o link lá da série e a gente coloca no link da postagem. Tem as perguntas feitas, entendeu? As respostas dadas, mas é mais a interpretação mesmo que a gente vai seguindo. E o que eu procuro fazer é uma interpretação coerente. Se eu vou na linha histórica, eu vou até o final. Se eu vou na linha preterista, eu vou até o final. Entendeu? O que não dá é para ficar fazendo essas coxas de retalhos assim, não. Nos anos 80 o anticristo era X, aí agora mudou. O anticristo, não. O Apocalipse não fala de vários. Só de um, é de um só. Igual aquele Entendeu? texto que você usou, né, pra isso, que falava dos virgens, né? Só os virgens herdariam. Aí você falou assim, irmão, você já casou? Você tá fora, então. Pois é, bem Porque você casou, lembrado. Você não se guardou. Fala aí, porque, que texto é esse aí? Eu tava Fala que tentando achar. os virgens não, ou as virgens e os virgens, né? Quem não era, não tomaria posse no reino. Tá em Não Apocalipse seria esse salvo. texto? Aham. E aí? Aí que eu falei assim, e aí, vamos levar para literalidade? Foi. Ou esse daqui é uma coisa simbólica? Ah, não, pastor, eu acho que estava falando de pureza. Eu lembro de algumas respostas, né? Uhum. Não, aí eu estava Foi falando de pureza, falaram isso. É. Aí eu falei, não é questão de pureza, é questão de relação, sabe? Então, a gente precisa ser coerente com a interpretação do texto, sabe? O que significava isso lá para João? Eu acho que talvez o episódio de hoje é a gente incutir na cabeça do ouvinte que, assim, nenhum texto, seja ele veterotestamentário ou neotestamentário, surgiu do nada. Nenhum. Todos eles, claro, inspirados pelo Espírito Santo, mas todos eles motivados também pela história de vida de quem escreveu, sabe? Paulo escreve para Filemon sobre a situação de Onésimo. Pronto. Não é pecado nenhum a gente falar que houve um contexto histórico. Não é pecado nenhum a gente falar que João é influenciado pelo contexto histórico ali que ele está vivendo. E que, assim, seria muito bom se lá no céu a gente pudesse falar assim, João, você pensou em guerra da Rússia aqui, da União Soviética? Ele fala, o que é Rússia? Ele vai perguntar. Você pensou em guerra de petróleo aqui? Eu falei assim, próximo, que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Seria... Pena que a gente não vai poder perguntar, porque no céu a gente não é nada a ver com a gente, é sempre com Deus, entendeu? Mas seria bacana se Deus pudesse fazer esse programa Esse diálogo lá com a gente. transgeracional. Agora, pra gente caminhar pro final, aqui, que já tem mais de 1 hora de gravação, eu queria falar pro ouvinte que a gente quer fazer episódios mais pegando passo por passo. A gente já deu uma pincelada aqui em alguns temas, né? Tipo arrebatamento e tal, besta, mas eu quero no próximo episódio a gente falar sobre isso, né? Que é desencantar esses mitos aí, arrebatamento, milênio, besta, selos, taças, trombetas, no episódio futuro. Agora eu queria que você dissesse para nós, pastor, uma aplicação para a vida de Apocalipse. O que a gente pode trazer para a vida de todo aquele simbolismo difícil de um texto que traz tanta coisa difícil de interpretar? O que a gente traz para a vida da gente no dia a dia? Então, Guto, eu, ao ler o texto, eu vejo essas 7 bem-aventuranças de Jesus traz para aqueles que são perseguidos. Bem-aventurado aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que participam das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, para que eles descansem e as suas obras continuem depois. Então, para mim, é um texto muito, muito encorajador, sabe? Principalmente questão de ministério, que assim, mesmo às vezes a gente sofrendo injustiças, não que seja o caso, né? Principalmente em Maruípe, você em Mata da Praia, mas lidar com pessoas é
é lidar, às vezes, com essas situações, né? Mas o texto de Apocalipse me fala assim: permaneça, continua, porque você vai ser sempre bem-aventurado, porque eu estou aqui no meu trono observando tudo e todas as coisas estão no meu controle e até mesmo o que você está passando está no meu controle. Então permaneça firme. Então isso para mim é uma das grandes lições aí para eu ler o Apocalipse, para eu estudar e para eu pregar o Apocalipse. Amém. Muito bom, muito bom. Então, é isso aí, né? Leinha, Cebola. Pera aí, polêmica. Polêmica, os 45 do segundo tempo. Vai lá, hein? Eu tava na EBD, pastor, eu sei, mas é só pra esclarecer aí, né? Eu tava nesse dia, eu tava na EBD. Aquela famosa cartinha de Laodiceia lá, que lá em Apocalipse 3, né? 3:20, né? Que diz que eu estou à porta, né? 20? Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, né? Aí ali todo mundo fala que era Deus batendo na porta, né? Eu vejo muita gente falar isso aí, né? Pode Deus estar fora da igreja? Então, se a gente for ler para cada carta, é uma situação histórica que envolvia também uma condição espiritual daquela comunidade de fé. Para Laodiceia, Deus fala assim: olha, você não é nem frio nem quente, você é morno, né? Então eles estavam totalmente indiferentes à manifestação e ao agir de Deus. A presença de Deus nessa comunidade de fé era indiferente. E aí, obviamente, né? É uma figura de linguagem a fala de Jesus: eis que estou à porta e bato. Né? Mas era simbolizando assim: olha só, vocês estão tão distantes que vocês não estão me percebendo aí com vocês. Eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar junto com vocês, eu quero caminhar junto com vocês. Mas vocês estão tão mornos, tão indiferentes, nem frio nem quente, que vocês precisam que eu esteja novamente com vocês. É mais nesse sentido, entendeu? E que a gente também, equivocadamente, a gente usava esse texto para texto de conversão. O Senhor está na porta do seu coração batendo. E se você ouvir, aceite a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas não, o texto é para alguém cristão que hoje vive uma indiferença, volte a reconhecer o Senhor, entendeu? Show. Polêmicas. Aí, nos 45 do segundo tempo, a última pergunta do Cebola. Pode falar a sua sugestão, pastor, de livros, de leitura, suas indicações. Esse livro aqui, depois eu até tiro o print e mando para vocês, A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, tá? Um livro interessante. Só mais alguns. Literatura apocalíptica e o livro dos vigilantes, tá bom? Só mais um, que é Apocalíptica do Antigo Testamento. Depois eu tiro uma foto e mando para vocês então, se quiserem indicar lá no podcast. Falou? Legal. Show Tem de bola. batalha, tem guerra? Ele não tá te ouvindo, Cebola, não tá ouvindo. Ah, poxa. Gente, é isso. Quero agradecer, pastor Marlon, ter topado ficar com a gente aqui até quase meia-noite, trocando essa ideia. E é isso aí, Leinha, Cebola, bom demais estar aqui com vocês. É isso, gente. Fique com Deus. Valeu, galera. Foi muito bom esse bate-papo sobre Apocalipse. Não tenham medo de ler, leiam, estudem e ouçam também a nossa EBD lá da Igreja Batista de Maruí. É isso aí, galera. Foi bom estar com vocês. Um forte abraço no seu coração. Tamo junto. Bom estar de volta. Pessoal, com toda essa galera. Pessoal, valeu aí pela oportunidade. Valeu, Guto. Valeu, Leia. Valeu, Fabrício. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Quando precisarem, estou à disposição. É isso aí. Depois, acabando aqui, você vai lá no YouTube e assiste lá a série da exposição da IBD, lá do Pastor Marlon, de Apocalipse. Falou, galera. Valeu!